Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo de número 8. Eu quero externar minha gratidão ao Senhor por essa rica oportunidade de mais uma vez estarmos juntos nessa casa de oração para congregar, para adorar o Deus vivo e eterno, bendizer o seu nome. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pela oportunidade, a confiança de fazer uso deste altar e púlpito para ministrar a palavra de Deus. Deus continua abençoando. É o nosso companheiro e amigo pastor Sancler também. Capítulo 8, eu quero ler na tradução da Almeida atualizada, edição de 2017, é a minha versão, tá? O capítulo 8, eu quero ler um verso que eu quero tomar por base, no que eu quero compartilhar com a igreja, versículo de número 10. Minha tradução diz assim: Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Só até aqui. Nessa noite, em poucas palavras, eu serei bem objetivo, quero ser sucinto no que eu quero compartilhar, de tantas verdades que há no texto. Tem um trabalho a ser feito aqui ainda. Eu quero ser bem objetivo e direto, baseado nesse versículo, dentro desse contexto, sobre a parábola do semeador, mas eu quero pregar sobre retendo a palavra de Deus no coração. Baseado dentro desse texto que nós lemos aqui, retendo a palavra de Deus no nosso coração, conservando, guardando a palavra, ou senão falando como o próprio salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esconder é mais do que guardar, né? É com mais cuidado, dá a entender que não quer perder isso, que é precioso. A palavra de Deus, ela é preciosa e ela é escondida, guardada, bem escondida no nosso coração, ela vai surtir um efeito e vai beneficiar a nossa vida. Eu li aqui um texto muito conhecido da igreja, que é a parábola do semeador, e parece até um paradoxo, eu posso assim dizer. Se a mensagem de Cristo, a mensagem do reino, é para que todo homem tenha o conhecimento da verdade e seja salvo, no texto que nós lemos aqui, parece um paradoxo. Jesus fala que esse mistério do reino, a mensagem do reino, para uns é para ficar oculta, para outros, revelada, manifestada, com clareza, com entendimento. Para alguns, ele esconde essa mensagem. Olha, porque aqui dentro desse contexto, os discípulos, quando ouvem a parábola do semeador, chama Jesus. É claro que aqui eu vou falando dentro dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque sinótico aqui basicamente é a sua semelhança, né? A semelhança que tem dentro dos três evangelhos que narram a mesma história. Então eu vou falando aqui dentro da visão dos três, quando eles escreveram. Então, é oculta para alguns. E quando Jesus conta a parábola, né, que basicamente a parábola ela é uma história contada, que vai trazer lições, aplicações para a vida, do ponto de vista moral e espiritual. Tem verdades contidas, tem lições contidas que vai ser aplicada à nossa vida. Então ele vai contando a parábola, e os discípulos até aqui
Não entendeu, porque se falava por parábolas, né? Jesus também ensinou, porque também a parábola é um método de ensino. É um método de ensino. Jesus ensinava dessa forma, como ele vai ensinar para nós aqui na sua palavra. Claro que há um contexto diferente. Jesus falar por parábola naquela época é o contexto totalmente diferente de nós hoje. Aqui, quando os discípulos o chamam em particular e quer saber o porquê da parábola, ele fala: os mistérios de Deus aqui é revelado para vocês, mas para eles não. Hoje, a palavra de Deus é revelada para nós. Você ouviu a mensagem, entendeu ela, aceitou e guardou no seu coração. Por isso você está aqui nessa casa de oração para adorar esse Deus que teve a revelação dela, a iluminação. O Espírito de Deus trabalhou. Você creu. Então, dentro dessa parábola aqui do semeador, há pelo menos 4 tipos de pessoas que recebem essa mensagem. É claro que eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém, julgar a sua vida e dizer: olha, fulano A, fulano B, é essa aqui, representa essa pessoa aqui, dentro da parábola. Não dá para sabermos isso, irmão. Porque pessoas que conhecem, recebem o Evangelho, mas a sua vida não condiz com a Escritura, nos dias que vivemos, e daqui a 5 ou 10 anos é outra pessoa, transformada por esse Evangelho, mudada toda a sua vida, é outro ser humano em Cristo Jesus, é uma nova criatura. Eu me recordo quando eu estava no Evangelho, quando eu aceitei a Cristo, alguns anos atrás, as pessoas diziam para mim que eu era esquisito, essa mesma linguagem aqui, esquisito e que não tinha jeito. Passou alguns anos e Deus me fez um pregador da sua palavra. Não dá para julgar ninguém. Dá para julgar quem é cada um dentro dessa parábola? Que pessoa é essa? Mas pelo menos 4 dentro desse texto eu vou destacar aqui, que vai servir de lição para a minha vida e a sua, rapidamente. Segundo os estudiosos, eles dizem que quando Jesus volta aqui nesse momento que conta essa parábola, quando ele vai para a região da Galileia, aqui é a sua segunda viagem para a região da Galileia. Segundo Mateus capítulo 13, diz que ele sai de sua casa e vai para a praia. Não sei se ele foi tomar banho, que não é pecado, tá? Mas ele vai para a praia, diz o texto. Quando ele vai à praia, chega a multidão para ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos. As pessoas o procuram e ele se afasta um pouco daquela grande massa que vai ouvir os seus ensinamentos. E ele se afasta, vai para um barco e se afasta um pouco da praia, da região do mar da Galileia, se afasta e começa a ensinar em parábolas. Ensinar porque aqueles que o ouviam eram pessoas que estavam dispostas a crer na sua mensagem, a aceitar a sua palavra, e outros que iam somente para julgá-lo, procurar uma ocasião para acusá-lo conforme aquilo que ele falava. Assim eram os judeus, os fariseus e escribas, os que dizem que conheciam a lei, para julgar a sua pregação e o acusar. Você está lembrado daquela mulher que foi pega no ato do adultério, e que chegaram para Jesus lá em João capítulo 8 e disse: olha aí, a lei disse que ela deve morrer. Era esse tipo de pessoa que ia ouvir também Jesus. E quando ele falava em parábolas, é para que esse tipo de pessoa não entendesse, olha, não compreendesse o que ele estava ensinando. Aí ele cita o que está lá em Isaías capítulo 6, na altura do versículo 9 e 10. Viram, mas não perceberam, não enxergaram. Ouviram, mas não entenderam. Não estavam sensíveis. Mas por que Jesus falava por parábolas desta forma e foi profetizado para que eles não entendessem? E Mateus é mais agressivo, diz, para que não fosse perdoado os seus pecados. Olha, meu irmão, não é mais um paradoxo?
Se Deus quer que você e eu ouçamos a sua palavra, creamos nela e recebamos a salvação, a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. E como agora esses não poderiam aceitar esta mensagem, teria que confundir a cabeça deles, deixar sem entendimento, sem compreensão. Era assim que Jesus falava por parábolas para aqueles que não aceitavam a sua mensagem. Mas a razão deles não aceitar a sua mensagem, o próprio texto deles vai dizer, no contexto de Mateus capítulo 13, porque eles tinham um coração endurecido. Não estavam aptos, sensíveis para ouvir a palavra e aceitar, para que ela germinasse no coração. Porque a terra aqui representa, o solo representa o coração do ser humano. Quando você vai vendo aqui o texto, dentro da parábola, a semente, ela é uma só, mas o solo é vários. O terreno é vários. Há tipo de terras, de solo, mas a semente é única. A semente depende do solo, da condição desse solo, da qualidade desse solo, para que essa semente venha frutificar. Mas a palavra era a mesma que ele pregava. Para todos, a semente era a mesma. Mas nesta noite, a semente, a palavra está sendo lançada em um solo que eu creio que nesta noite encontrará uma boa terra e vai produzir fruto. Eu creio que a palavra de Deus até o dia de hoje está produzindo bons frutos na sua vida, na nossa vida. É para isso, ela tem que produzir, há necessidade de produzir. E os discípulos ouvem o que Jesus fala e diz: olha, é para vocês são revelados esse mistério. Aí, dando sequência, qual é o primeiro solo que identificamos aqui dentro desse contexto? Olha o que diz o versículo 5, nós vamos ter que ler. Versículo 5, aqui eu entro na questão de cada solo, de uma maneira bem rápida e objetiva, mas eu quero ler cada tópico que eu vou destacar aqui. O primeiro é esse, está no versículo 5, e Jesus dá a explicação do que ele está falando. Um semeador saiu a semear. A explicação ele dá para os seus discípulos e aqueles que estavam com eles, não foi para todos. Marcos disse que para alguns que estavam com os discípulos também ouviram isso aqui. Aqui ele prega para todos, depois tem o seu particular dando a explicação da parábola. Mas veja só, o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Versículo 12, aí vem a explicação, isso na narrativa de Lucas. Ao versículo 12, os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Primeiro solo aqui, ou o primeiro tipo de pessoa, significa aqueles que não pegam a ideia da palavra. É o primeiro solo. É o primeiro tipo de pessoas. O texto está dizendo: ouviram a palavra, receberam a palavra. Mateus capítulo 13, versículo 21, diz que eles não compreenderam a palavra quando recebeu. E o curioso dessa palavra compreender, desse verbo compreender, há um texto do grego siniô. Compreender aqui significa entender, pegar a ideia, captar o sentido básico. Veja só, a palavra é pregada, pessoas que recebem ela, porque o texto diz que recebeu a palavra, recebeu, mas não compreendeu, não pegou a ideia, não entendeu a mensagem dela. Aí o texto diz: depois que recebeu, o diabo ele vem e faz o quê? Rouba. Ele tira a palavra do coração. É isso que Jesus está dizendo.
Não permita que Satanás roube a palavra que está no seu coração. Tem esse tipo de pessoas que recebe a palavra, ela já foi lançada no solo. O texto está dizendo isso. Ele recebeu a palavra, mas não compreendeu, não entendeu o que a palavra está dizendo. E rapidamente o diabo vem e toma esta palavra, mas para que finalidade? Para que eles não creiam e sejam salvos. Deus não quer que o diabo não quer que o ser humano entenda, compreenda a palavra, a mensagem do reino que Cristo veio trazer aqui nessa terra. Ele não quer para que o homem não seja salvo, porque o objetivo central de Jesus Cristo vir a esse mundo, pelo amor que Deus revelou através da pessoa de Jesus, é que todo homem o veja e o receba como o Senhor e Salvador da sua vida. O diabo não quer que o ser humano creia nesta mensagem, não quer que creia nesta palavra, porque no dia que ele crê, ele sairá do caminho da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24, ele diz: na verdade vos digo, que todo aquele que crê nas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou do caminho da morte para a vida. Ele vem roubar a palavra do coração do ser humano, daquele coração que ouve, que recebe, quem sabe entusiasmado, cheio de alegria, mas sem compreensão, sem entendimento para poder aceitar. E ela é roubada rapidamente do seu coração. Existe esse tipo de sol. E dentro do nosso contexto aqui, eu quero dizer para você nessa noite: o que você recebeu de Deus, guarde, porque Apocalipse fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, ele anda aí querendo roubar a palavra que está no seu coração, mas nesta noite, esconda, guarda, orande cava sobre calamai, guarda. Oh meu Deus, oh Espírito Santo, você acha que ele não quer roubar isso de você? Não brinca com ele. Eu piso na cabeça de Satanás. Muitos falam isso. Não é bem assim não, meu irmão. É equivocado. Orande caiva suyama. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Meu Deus, você precisa ouvir esta palavra. Guarda. Seu coração é um solo e tem que ser um solo fértil, para que ela encontre uma boa terra e produza fruto. Oh Espírito Santo, oriande como darassuria barai. O diabo não vai roubar aquilo que Deus plantou na sua vida. E ainda como anaracei. Meu Deus, oh Espírito Santo, meu Deus, eu sinto a glória dele, irmão. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo. Vamos correr. Meu Deus. Segundo solo que eu vejo aqui desse contexto, de tantas verdades, eu estou citando 4, e cada um pode vir aqui fazer uso desse mesmo texto, e Deus vai dar uma iluminação. A primeira foi essa aqui: pessoas que não pegam a ideia da palavra, recebem, mas o diabo rouba. Segundo, versículo 6, leia comigo. Olha o que diz aqui, ó. Outra parte caiu sobre a pedra. Ó, presta atenção. Outra parte caiu sobre a pedra, tendo crescido, secou por falta de umidade. O solo rochoso, uma camada fina de areia. Cresce, aí vai criar uma raiz. Mas aí encontrou um solo sem umidade, rochoso. O sol vai bater e vai secar. Morreu. Agora veja o que ele diz aqui, Jesus falando. Versículo 13. Só para contextualizar isso aqui.
Ó, perdão, é isso mesmo, versículo 13. Veja só. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, também ouve, está vendo? Recebe. A recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Recebe também. A semente foi jogada nesse solo, nesse tipo de coração. Recebeu com alegria, hein? Aí vem aqui na frente, oh Jesus, e chora e tal, mas só Deus sabe a terra. Meu Deus. Pula, canta, vibra e tal. Eita, só festa, só vitória. Quando eu vejo esses irmãos assim, e aí irmão, só vitória, só vitória. Eu digo, só vitória em Cristo. Em Cristo. Só vitória mesmo, em Cristo. Custe o que custar, é prova, é luta, mas em Cristo é só vitória. Aí chora, recebe com alegria, entusiasmo, aquela empolgação. Provação veio. Provação aqui significa perseguição por causa da palavra, rejeição, preconceito, desprezo. Está entendendo essa palavra? Então, esse tipo de pessoa aqui eu classifico no seguinte, irmão. Desse tipo de solo aqui, por que abandona? Por que se afastam? Porque não estão edificados na palavra. Ele recebeu, mas ele não constrói, porque edificar é construir, é levantar. A fé dele, dela, não é fundamentada, não se levanta, não se constrói em Cristo. Por isso que na prova ele vai embora. Por isso que na tentação ele cede e vai embora. E vou dizer uma coisa aqui, tá? O evangelho tem que ser transparente e dito. E Jesus foi claro e objetivo aqui, e direto. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. O texto diz assim: todos sem exceção, que quiserem servir a Cristo piamente, esses tais padecerão perseguições. É essa aprovação quando chegar por causa da fé. É essa aprovação quando chegar por causa da palavra. Se você estiver edificado em Cristo, você não se afasta, você continua. Esse tipo de solo aqui, a semente não cresce, ela não germina, ela não produz, mas a palavra é a mesma. Deus é o mesmo. Parece que a palavra não tem efeito, claro que ela tem. Depende do solo, depende de quem recebe, da maneira que aceita e crê nela. Tem alguém entendendo isso aqui? E é sério isso aqui, tá? Não tem justificativa no céu, meu irmão. Ah, eu deixei o Senhor porque aquela irmã eu atravessado para mim. Aquela irmã caranguejo. É para trás, mas é de lado também, tá? Caranguejo ele anda assim de lado. Se for para trás, tá de lado também. Aí eu me afastei, me desanimei, abandonei o grupo, abandonei a igreja, saí daquilo, não deixei o que, não sei o que, não sei o que. Se afastou, porque o solo dele não tinha raiz profunda em Cristo. Ah, meu irmão, eu vi daí na igreja, no comecinho do ministério, dizerem que eu era usado pelo diabo, que o diabo estava na minha vida, missionário dentro da igreja. Mas eu em Cristo, aqui ó, nunca me afastei de Jesus. Eu não sei o que é se afastar, até hoje, amanhã eu não sei, mas que Deus tenha misericórdia da minha vida, não sei. E Deus leva a sério as nossas decisões. Estou aqui para falar a verdade. Eu sou um profeta aqui genericamente falando para você. Mateus capítulo 10, versículo 32 e o verso 33, Jesus falou assim, ó, olha o que Jesus falou: se tu me confessares perante os homens, eu te confessarei no céu, diante do Pai. 33, se tu me negares perante os homens, também vou te negar. Também eu vou te negar diante do Pai e seus anjos que estão nos céus. Urabacalabaia. Meu Deus do céu. Tem alguém entendendo essa palavra? Bendito seja Deus. Aí eu finalizo esse segundo tópico para acabar rapidamente. 1 Pedro capítulo 4, esse aqui eu vou ler. Esse eu tenho que ler. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Olha o que esse texto vai falar, irmãos. Esse tipo de solo.
que quando vem a aprovação dá um chute, chuta o balde, chuta o pau da barraca, como quiser chamar, e vai embora. Acabou Jesus para ele, acabou a igreja, acabou a palavra. Olha o que vai dizer aqui o capítulo 4, versículo 14. Preste atenção nisso aqui. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são felizes. Meu Deus do céu. Sois bem-aventurados. É feliz que ele está dizendo. Olha, se vocês são insultados, olha, injuriados, é isso que ele está dizendo, por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Oh, glória a Deus! Está sendo perseguido, está sendo humilhado, rejeitado. Você está em Cristo, pode glorificar a Deus, porque você tem o Espírito Santo em sua vida. Oh, bendito Deus. Uma certa feita Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: olha, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Antes de odiarem vocês, odiar a mim primeiro. Você está entendendo isso aqui, irmão? Que tipo de solo é o meu coração? Que tipo de solo é o meu coração? Que eu não entendo que o que eu padeço pela fé no nome de Cristo é para glorificar a Deus. 1 Pedro capítulo 4 versículo 16, ele diz: se vós padece como cristão, antes não se envergonhe disso, mas glorifica a Deus nessa parte. Ele não aguenta nada, meu irmão. Aí depois vem dizer: mas é quando eu estava lá fora, não tinha isso, não tinha aquilo, acontece isso e tanta coisa, não sei o quê. Por causa de Cristo, por causa da palavra, por causa da palavra. Vamos terminar, vamos caminhar para o fim. Número 3, ao terceiro tipo de pessoa, ou de solo como queira, ou de coração, eu vejo aqui no versículo 7. Olha o que diz o versículo 7, irmão, do texto que nós estamos como base, dentro desse contexto aqui. Olha o que ele vai dizer: outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos a cresceu com ela, e a sufocaram. Olha, essa semente que foi jogada nesse tipo de solo, ela foi sufocada pelos espinhos. Pelos espinhos, pelos prazeres do mundo, o que o mundo oferece, os prazeres da carne, a busca pela riqueza exacerbada, sem equilíbrio, o desejo agressivo de ficar rico, é levado pelas paixões e pelo amor, a soberba e a avareza. A palavra não produz, cai, morre, não produz. 1 João capítulo 2 versículo 15, porque esse tipo de solo, esse que abandona, que perde, é aqueles que amam o mundo. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Esse tipo de solo, esse tipo de pessoa, ela ainda está no mundo. Ela é levada pelo esse amor, pelaquilo que o mundo oferece. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Diz o texto. Está vendo aqui, irmãos? Aí eu lembro aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Você sabe o que é que Paulo fala lá de Demas? Demas me abandonou, porque amou o presente século. Meu Deus, que tipo de solo é o nosso coração? Eu estou amando a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e todos? Ou eu estou amando o mundo e as coisas que há nesse mundo, aquilo que o mundo me oferece? Que tipo de solo? Pessoas dessa maneira, também a palavra, a semente, não germina. Não germina. Em quarto lugar, para finalizar, que é o tema da mensagem: retendo a palavra de Deus. Olha o que Jesus diz no versículo 8: outra enfim caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Ouça e entenda o que Deus está falando ao seu coração. Ouça e entenda e guarda esta palavra, Mateus capítulo 13. Agora eu vou dizer uma coisa aqui dentro desse texto, rapidamente. Eu caminho para o fim aqui, irmãos. Olha o que diz aqui no capítulo 13, versículo 16. Olha o que Jesus vai falar, que é paralelo ao texto. 16 diz assim: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são ouvidos de vocês, porque ouvem. Oh Deus, pois em verdade lhe digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estavam ouvindo, mas não ouviram. Mas creram, receberam. A igreja de pé, por favor. Creram e receberam a mensagem de Cristo. Profetas profetizaram e falaram a respeito do Messias e não viram ele, nem ouviram. E aquele povo teve o privilégio de ouvi-lo, de vê-lo, mas não recebeu, não creu na sua mensagem, porque o coração deles estava endurecido. Se você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Creia, porque Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Em João capítulo 6, versículo 47, ele disse: respondeu-lhe Jesus: aquele que crê em mim tem a vida eterna.